Oi, meus amores, esse vai ser mais um vídeo de Side Story de Cherry Blossom After Winter. Espero muito que vocês gostem. Temos também a nova função de Seja Membro aqui no canal. Se você quiser apoiar, é só clicar no botão, isso me ajuda bastante. Mas se não puder se tornar membro, não tem problema. Deixar o seu like e se inscrever no canal já me ajuda demais. Então, sem mais enrolação, um beijo enorme para todos vocês e bora para o vídeo. Decididos a dar um passo importante em suas vidas, Haebon conduziu Taesung até o túmulo dos seus pais falecidos, um lugar carregado de memórias e sentimentos profundos. Ali, com o coração cheio de emoção, Haebon falou como se seus pais ainda estivessem presentes, compartilhando a alegria de uma notícia que mudaria o destino dos dois. Ele perguntou, com uma mistura de saudade e esperança, como eles estavam preparando o terreno para o que estava por vir. Taesung, sentindo o peso daquele momento, tomou a frente para revelar aos sogros que eles iriam se casar. Ele admitiu que esse desejo existia há anos, mas que Haebon sempre resistiu a essa ideia. A sinceridade da confissão trouxe um leve desconforto. E Haebon, incomodado, reagiu com um toque de irritação, dando um leve soco em Taesung e questionando por que ele expunha aquilo ali. Enquanto isso, o olhar de Taesung se fixou no porta-retrato da família de Haebon, e um sorriso suave surgiu em seus lábios. Ele se lembrou claramente das palavras que havia dirigido àquela imagem no começo do relacionamento, quando prometeu à Sra. Sil que não a decepcionaria, que manteria sua promessa até o fim. Essas lembranças o envolveram de tal forma que ele repetiu aquelas palavras em voz alta, quase sem perceber, o que deixou Haebon intrigado. Sem hesitar, Taesung completou sua promessa, olhando para o túmulo com um sorriso cheio de determinação, afirmando que faria Haebon feliz. A sinceridade que transbordou dessas palavras tocou Haebon profundamente, surpreendendo-o e fazendo seu rosto corar, enquanto seus olhos brilhavam com uma emoção que ele tentava esconder. Envergonhado, ele desviou o olhar e, com uma voz suave, pediu a Taesung que fosse comprar água para ele. Taesung percebeu imediatamente que Haebon precisava de um momento a sós, respeitou seu espaço e saiu, prometendo que voltaria logo. O silêncio que ficou no lugar parecia carregar toda a intensidade daquele instante, onde amor, promessa e saudade se entrelaçavam de forma delicada e verdadeira. Assim que Taesung se afastou, Haebon permaneceu sozinho diante do túmulo dos pais, sentindo o peso da ausência e a força das lembranças que aquele lugar carregava. Um misto de saudade e gratidão tomou conta dele, e mesmo sabendo que eles não estavam ali para ouvir, Haebon sentiu a necessidade de dividir seus pensamentos e sentimentos com aqueles que tanto amou. Em silêncio, ele começou a falar com o coração aberto, como se pudesse alcançar seus pais através do tempo. Ele refletiu sobre o amor que nunca imaginou sentir, um sentimento que surgiu de forma inesperada e profunda graças a Taesung. Pensou no quanto aquele amor transformou sua vida, ensinando-o a ser amado e a amar de verdade. Foi ele mesmo quem deu o primeiro passo para selar aquele compromisso. E mesmo sem palavras, buscava uma confirmação interna de que havia feito a escolha certa. Enquanto seus olhos percorriam o túmulo, Haebon deixou que a mente vagasse pelas memórias dos momentos compartilhados com Taesung, especialmente o tempo em que já dividiam a mesma casa. Apesar da convivência diária, aquela decisão de se casar ainda parecia distante, quase como um sonho que ainda não se concretizava. Ele se perguntou se a sensação mudaria no dia da cerimônia, se a realidade finalmente se tornaria mais palpável. No fundo, Haebon desejava que, independentemente do que o futuro reservasse, eles continuassem a construir uma vida juntos, cheia de felicidade e cumplicidade, assim como vinham fazendo até então. Aquele instante, solitário e cheio de emoção, revelou a profundidade do amor que carregava e a esperança silenciosa de que tudo continuaria a florescer, mesmo diante da ausência daqueles que tanto significaram para ele. Após alguns dias de espera, o tão esperado dia do casamento finalmente chegou. No quarto onde Haebon e Taesung se preparavam, o clima estava carregado de uma mistura de ansiedade e alegria. Enquanto ajustavam os últimos detalhes de seus ternos, ouviram batidas suaves na porta. Eunseon apareceu devagar, com um olhar curioso e carinhoso, querendo saber se eles já estavam prontos para o grande momento. Ao vê-los completamente vestidos, impecáveis e radiantes, o coração de Eunseon se encheu de um amor profundo e um orgulho silencioso. Ela não conseguiu conter a admiração
ao observar como os dois estavam lindos, perfeitos para aquela ocasião tão especial. A felicidade que irradiava dela parecia iluminar o ambiente, e seus elogios, mesmo não ditos em palavras diretas, transpareciam em cada gesto e sorriso. Haebon, sempre educado e cheio de gratidão por tudo que Eunseon havia feito por ele, respondeu com um sorriso leve, reconhecendo que o brilho dos ternos tinha muito a ver com o cuidado e carinho dela. Eunseon, com um olhar cheio de ternura, rebateu que os ternos só ficavam bonitos porque os modelos que os vestiam eram excepcionais, deixando no ar um sentimento de orgulho e afeto. Por alguns segundos, ela os observou em silêncio, absorvendo a cena com o coração apertado de emoção. Aos poucos, lágrimas começaram a escorrer pelos seus olhos, silenciosas, mas cheias de significado. Taesung percebeu rapidamente a comoção da mãe e correu para se aproximar, tentando acalmá-la com um gesto suave, perguntando, quase em tom de brincadeira, por que ela já se emocionava antes mesmo da cerimônia começar. Eunseon, ainda com os olhos marejados, confessou que talvez estivesse ficando velha, pois aquela mistura de sentimentos a tocava profundamente. Ao notar o olhar quase choroso de Haebon, Taesung pediu delicadamente para que a mãe segurasse as lágrimas, temendo que a emoção contagiasse o noivo. Com um toque de ciúmes pela preocupação de Taesung com Haebon, Eunseon reclamou, lembrando que era ela quem estava chorando naquele momento tão especial. Taesung desviou o olhar, um pouco sem jeito, mas logo envolveu a mãe em um abraço carinhoso, oferecendo conforto e consolo. Entre lágrimas, Eunseon parabenizou Taesung pelo casamento, e logo se voltou para Haebon, abrindo os braços para felicitá-lo também. Haebon, tomado por uma mistura de gratidão e felicidade, recebeu o gesto com um sorriso sincero e um agradecimento silencioso, sentindo o amor e o apoio que o cercavam naquele instante único. O quarto, antes apenas um espaço de preparação, transformou-se em um cenário onde emoções profundas e laços familiares se entrelaçavam, preparando o caminho para o início de uma nova etapa na vida do casal. O momento de tranquilidade e emoção que envolvia Haebon, Taesung e Eunseon foi interrompido por batidas suaves na porta. Com cuidado, Seung-gu, pai de Taesung, abriu a porta lentamente, demonstrando educação ao perguntar se poderia entrar. No entanto, Eunseon reagiu de forma firme e defensiva, deixando claro que não permitiria sua entrada enquanto estivesse ali. A tensão no ar aumentou, e Seung-gu tentou aliviar o clima com um elogio, mencionando que, se não soubesse, pensaria que Eunseon era quem iria se casar naquele dia. Mas a resposta dela foi um olhar carregado de irritação, sem espaço para gentilezas ou brincadeiras, e ela se afastou do quarto sem dizer mais nada, deixando o ambiente pesado. Assim que Eunseon saiu, Seung-gu se aproximou dos noivos com um sorriso discreto, parabenizando-os pelo grande dia e tentando trazer um pouco de leveza para o momento. Enquanto isso, nos corredores próximos, Eunseon caminhava sozinha, ainda carregando o peso da tensão que acabou de viver. Ao passar por um corredor, seus ouvidos captaram uma conversa animada e cheia de entusiasmo. Yeonhee, Jia e Hyeju, contagiados pela alegria do casamento, planejavam se reunir para beber e celebrar juntos após a cerimônia. A energia vibrante e despreocupada deles contrastava fortemente com o silêncio carregado e o conflito que Eunseon tentava deixar para trás, mostrando o delicado equilíbrio entre a felicidade e as emoções contidas naquele dia tão especial. Enquanto Eunseon caminhava pelos corredores, Jia a avistou e ficou completamente surpresa, sem conseguir encontrar palavras para reagir. Sabia que Eunseon era a presidente da empresa onde trabalhava, mas vê-la ali, naquele momento, parecia inesperado demais para ser verdade. A confusão tomou conta de Jia, que, em silêncio, se perguntou se aquela mulher era realmente a mãe de Taesung, tentando entender como tudo aquilo se encaixava. Eunseon, com um sorriso gentil e acolhedor, cumprimentou os amigos de Taesung com delicadeza, transmitindo uma sensação de calma e hospitalidade. Ela os recebeu com uma elegância natural, desejando boas-vindas e indicando que os noivos estavam dentro do quarto, convidando-os a entrar. A combinação de sua gentileza, beleza serena e postura graciosa encantou profundamente os três amigos, fazendo seus olhos brilharem e seus corações acelerarem, tomados por uma empolgação silenciosa e admirada. Não demorou muito para que Seung-gu, pai de Taesung,
surgisse nos corredores, ainda falando ao telefone. Sua presença chamou a atenção de todos, que o observavam com admiração. A beleza marcante e o porte imponente de Seong-gu pareciam iluminar o ambiente, fazendo com que ele se destacasse naturalmente. Logo, os três amigos perceberam que aquele homem era o pai de Tae-sung, e a admiração cresceu ainda mais, acelerando seus corações. Em seus pensamentos, não conseguiam evitar a conclusão óbvia. Jo Tae-sung não poderia deixar de ser bonito, vindo de pais tão encantadores e imponentes. A imagem daquele casal forte e elegante reforçava a ideia de que a beleza e a presença de Tae-sung eram heranças naturais, tornando aquele momento ainda mais especial e carregado de significado para todos ali presentes. A cerimônia avançava com uma atmosfera carregada de emoção e expectativa, até que finalmente chegou o momento tão aguardado. Haebon e Tae-sung trocavam alianças, um gesto simples, mas cheio de significado, que os unia de forma definitiva. Ali, diante de todos, eles deixavam para trás a condição de namorados para se tornarem marido e marido, prontos para enfrentar juntos o que viesse pela frente. O beijo que selou aquela união foi intenso e cheio de sentimento, um símbolo do compromisso e do amor que compartilhavam. Os amigos, contagiados pela felicidade do casal, não hesitaram em aplaudir com entusiasmo, registrando cada instante com câmeras e celulares, como se quisessem eternizar aquele momento único. No meio da celebração, o pai de Tae-sung soltou uma brincadeira leve, questionando se ali estavam repórteres em vez de amigos, arrancando um sorriso e uma reação protetora de Eun-seon, que, mesmo irritada, pediu para que deixassem os jovens em paz, achando toda aquela cena adorável. A energia alegre e descontraída tomou conta do ambiente, e Dia, cheia de entusiasmo e já sonhando com o próprio casamento, manifestou o desejo de pegar o buquê. Haebon, sempre gentil e disposto, concordou sem hesitar, e Dia se preparou para agarrá-lo com expectativa. Mas, para a surpresa de todos, Yoongi, com um espírito competitivo e uma energia contagiante, saltou na frente e agarrou o buquê, declarando com determinação que seria o próximo a se casar. A disputa pelo buquê rapidamente se transformou em uma brincadeira animada entre os dois, enquanto Hyeju, com o olhar atento e a câmera pronta, capturava cada momento, rindo junto com os demais. A alegria se espalhou pelo grupo, e Seong-gu, Eun-seon, Tae-sung e Haebon não conseguiram conter o riso, entregando-se à leveza daquele instante. Naquele dia tão especial, entre risos, gestos de carinho e brincadeiras, todos se permitiram viver a felicidade plena do momento. A celebração do amor de Haebon e Tae-sung se tornou uma memória viva, marcada pela união sincera, pela cumplicidade e pela alegria compartilhada, um capítulo inesquecível na história daqueles que ali estavam. Após o casamento, Haebon e Tae-sung se entregaram à expectativa da lua de mel, decididos a aproveitar cada instante juntos, longe da rotina e das preocupações. Caminhando lado a lado pela beira da praia, o som suave das ondas e a vastidão do mar criavam um cenário perfeito para que seus pensamentos se entrelaçassem com a beleza ao redor. Haebon não conseguia desviar o olhar da imensidão azul, sentindo uma paz que parecia preencher cada espaço dentro dele. Foi então que Tae-sung, com um tom sério e cheio de convicção, sugeriu a ideia de comprar uma casa com vista para o mar, como se já vislumbrasse um futuro onde aquele cenário se tornasse parte do cotidiano deles. A proposta, embora simples, carregava um peso de compromisso e sonhos compartilhados, fazendo o coração de Haebon acelerar. Conhecendo bem o jeito de Tae-sung levar as coisas a sério, Haebon respondeu com uma leve provocação, reconhecendo a competência do marido, mas brincando sobre o momento da proposta. A conversa ganhou um tom divertido quando Tae-sung, sentindo-se desafiado, lembrou das vezes em que foi rejeitado, mencionando as feridas que ainda não tinham cicatrizado, trazendo um sorriso travesso ao rosto de ambos. O clima descontraído deu espaço a um instante de vulnerabilidade quando Haebon, visivelmente sem jeito, baixou a cabeça e pediu desculpas pela simplicidade da proposta que fez. Ele imaginava formas mais elaboradas e românticas, como encher o carro de balões ou criar um coração de velas,
tentando compensar a falta de grandiosidade do gesto. Taesung, surpreso e encantado com a sinceridade e o jeito doce de Haebon, garantiu que detalhes assim não importavam. Para ele, o que realmente valia era o significado do gesto e a lembrança daquele momento especial, expressando sua gratidão com um sorriso sincero e caloroso. As palavras de Taesung tocaram profundamente Haebon, fazendo seu coração bater mais forte e seu rosto corar. Sem hesitar, ele envolveu Taesung em um abraço apertado, sentindo a conexão entre eles se fortalecer ainda mais naquele instante. Com um sorriso radiante, Haebon brincou que agora era ele quem estava mais apaixonado. E Taesung, com um olhar cheio de afeto e um sorriso travesso, rebateu que, na verdade, era ele. Entre risos e carinhos, o casal selou aquele momento de cumplicidade, enquanto o mar continuava a testemunhar silencioso o início daquela nova fase em suas vidas. A noite tomou conta do céu, envolvendo o hotel em uma atmosfera tranquila e acolhedora. Haebon e Taesung aproveitaram aquele momento para se afastar do mundo exterior e se dedicar um ao outro, celebrando o casamento com uma taça de vinho cuidadosamente escolhida. Sentados lado a lado, o silêncio entre eles carregava uma intensidade delicada, enquanto seus olhares se encontravam e permaneciam fixos por longos segundos, revelando uma cumplicidade profunda e um amor que parecia crescer a cada instante. Aquela troca silenciosa de sentimentos fez o coração de ambos acelerar, e a proximidade dos olhos despertou uma timidez inesperada. Aos poucos, a intensidade do momento os fez corar, desviando o olhar com um misto de vergonha e encanto. Mas a tensão logo se dissolveu em risadas suaves, compartilhadas com leveza, que quebraram qualquer barreira e aproximaram ainda mais os dois. Sentindo o toque da conexão que os unia, Taesung deslizou a mão lentamente até encontrar a de Haebon, segurando-a com cuidado e ternura. A aproximação foi natural, quase inevitável, e o beijo que se seguiu carregava toda a emoção contida naquele dia tão especial. Haebon, tomado pelo nervosismo e pela intensidade do momento, ficou um pouco tenso, buscando uma forma de se sentir mais confortável. Com delicadeza, sugeriu que fossem para o quarto, um espaço onde poderiam se entregar aos sentimentos sem reservas. Sem hesitar, Taesung manteve viva a tradição dos recém-casados, envolvendo Haebon em seus braços e o carregando no colo. O gesto despertou uma onda de emoção no coração de Haebon, que bateu mais forte, fazendo-o se sentir ainda mais apaixonado e seguro ao lado do marido. Aquele instante selou não apenas o amor, mas também a cumplicidade e o cuidado que definiriam os próximos capítulos da vida a dois. Na intimidade do quarto, a noite se desenrolou com uma suavidade cheia de significado. Cada momento foi vivido com intensidade e carinho, enquanto o casal explorava a nova fase que começava ali, fortalecendo os laços que os uniam. Entre gestos delicados e olhares cheios de promessa, Haebon e Taesung construíram memórias que marcariam para sempre o início da história de casados. Um capítulo repleto de amor, respeito e entrega mútua. Depois de compartilharem um momento cheio de paixão e se entregarem a um banho demorado, Taesung passou a mão com delicadeza pela cabeça de Haebon, criando uma atmosfera de calma e intimidade. Com o coração leve, ele resolveu tocar num assunto que parecia simples, mas carregava um significado especial para os dois. Como deveriam se chamar agora que eram marido e marido? Surgiu a dúvida sobre apelidos carinhosos como querido ou amor, algo que muitos casais adotam para expressar afeto no dia a dia. Haebon, surpreendido pela pergunta, sentiu um leve sobressalto, mas logo um sorriso suave tomou conta do seu rosto. Ele rejeitou a ideia dos apelidos, preferindo algo mais pessoal e verdadeiro. Queria manter a essência da relação, chamando Taesung pelo nome, mesmo quando os anos passassem e a juventude se tornasse lembrança. Esse desejo de preservar a identidade e a proximidade no tratamento era uma forma de reafirmar o respeito e a cumplicidade que os unia. Ao mesmo tempo, pediu que Taesung fizesse o mesmo, criando um acordo silencioso que fortalecia o vínculo entre eles. Taesung, tocado pela sinceridade e pela profundidade daquele gesto, sentiu as bochechas corarem, um reflexo da emoção que crescia dentro dele. Sem hesitar, aceitou a proposta e começou a repetir o nome Haebon com um tom carinhoso e até brincalhão.
usando um apelido afetuoso que só eles compartilhavam: Bombom. Aquele momento simples, porém cheio de significado, foi selado com um abraço apertado e apaixonado, onde cada gesto transmitia a certeza de que, mais do que palavras, o amor deles se expressava na forma como se tratavam e se respeitavam. Ali, naquele instante, consolidava-se uma nova forma de intimidade, feita de nomes, toques e sentimentos que durariam para sempre. Depois de meses de espera, a cidade inteira parecia respirar uma mistura de curiosidade e expectativa com a inauguração da nova padaria. Lá fora, uma fila crescente se formava, cheia de pessoas ansiosas para serem as primeiras a cruzar aquelas portas recém-abertas. Dentro do estabelecimento, Haibon e Taesong compartilhavam um momento que representava muito mais do que um simples negócio. Era a realização de um sonho construído juntos. Com sorrisos sinceros e olhares brilhantes, eles recebiam cada cliente que entrava, transmitindo a alegria de quem finalmente vê o esforço recompensado. A decisão de deixar os empregos que tinham por um ano não foi fácil. Muitas conversas e dúvidas passaram entre eles, mas nunca desistiram sem um plano firme em mãos. O sonho de abrir a padaria os uniu ainda mais, e a preparação para esse novo capítulo da vida surpreendeu até eles mesmos pela rapidez e organização. Cada detalhe, desde a escolha do local até o cuidado com o design do interior, foi pensado com carinho e dedicação. Quando Taesung compartilhou seus planos com os pais, a reação não foi simples. Seung-Hu, com a voz carregada de preocupação, tentou convencê-lo a repensar, oferecendo uma posição maior nas empresas da família para que ele pudesse continuar ali, seguro. Eun-seon, por sua vez, demonstrava nervosismo e uma certa irritação, sem conseguir entender a vontade do ex-marido de apostar em algo tão diferente. Ela questionava a ideia da padaria, como se fosse difícil aceitar que Taesong quisesse seguir um caminho próprio. Apesar das tensões, Taesong mantinha a calma e a confiança, explicando que tudo já estava planejado com cuidado, desde a análise do local até o visual do espaço, mostrando que não se tratava de um impulso, mas de um sonho bem estruturado. Seung-Hu, querendo mostrar que também podia ajudar, lembrou que Eun-seon havia comprado a casa para o casal da última vez e que agora seria a sua vez de contribuir. A resposta dela não demorou, questionando o que ele poderia fazer sem ter feito nenhuma pesquisa ou preparação. No meio da troca de acusações e da tensão crescente, Taesung decidiu pôr um fim à disputa, deixando claro que, se os dois não conseguissem dividir as responsabilidades de forma justa, ele mesmo assumiria tudo sozinho. Essa determinação mostrou o quanto ele acreditava no projeto e estava disposto a enfrentar qualquer desafio para que o sonho se tornasse realidade. Depois de meses de trabalho intenso, a padaria finalmente se ergueu, sólida e pronta para começar uma nova história. Haibon não conseguia deixar de pensar em como tudo teria sido muito mais difícil se tivessem tentado fazer tudo sozinhos. A força que vinha da parceria entre os dois empresários era algo que ele admirava profundamente, um poder que se mostrava imbatível diante dos desafios. Quando Taesong o conduziu pelo espaço, Haibon sentiu o coração acelerar. Os olhos dele brilharam com uma mistura de surpresa e alegria ao contemplar cada detalhe da padaria, um lugar que agora era deles de verdade. A sensação de conquista preenchia o ar, e Haibon se permitiu um sorriso largo, feliz por ver o sonho tomando forma diante de seus olhos. Em meio àquela emoção, Haibon confessou que não esperava que Taesong aceitasse a ajuda dos pais, mesmo reconhecendo o valor desse apoio. Foi então que Taesong revelou algo que pegou Haibon completamente desprevenido. O prédio estava registrado no nome dele. A notícia caiu como uma bomba, fazendo o coração de Haibon disparar e uma mistura de choque e incredulidade tomar conta dele. Quase sem acreditar, Haibon sentiu o desespero crescer, como se aquilo fosse uma brincadeira difícil de aceitar. Mas Taesong confirmou com firmeza que tudo era real, que o prédio pertencia a Haibon, mostrando não só a confiança que tinha no parceiro, mas também o quanto queria dividir cada passo daquela nova jornada. A revelação trouxe um peso inesperado, mas também uma certeza profunda de que estavam juntos para enfrentar o que viesse, com a padaria como símbolo do sonho que construíam lado a lado.
Com o passar do tempo e alguma folga no orçamento, Haebon e Taesong puderam dedicar mais atenção à criação de novos sabores para o cardápio e a pensar em formas criativas de divulgar a padaria. O esforço logo trouxe resultados visíveis. Os pães desapareciam das prateleiras antes mesmo do dia acabar, e a fama do lugar crescia rapidamente. Mas o motivo que atraía tanta gente ia além do sabor irresistível dos produtos. Muitos clientes não vinham apenas para comprar pão, mas para admirar a presença marcante de Taesong. As frequentadoras da padaria não se cansavam de comentar entre si, sempre que ele surgia na porta, impressionadas com sua beleza e o charme natural que parecia envolver tudo ao seu redor. A notícia se espalhou de forma divertida e inesperada. O horário divulgado nas redes sociais como o momento em que o pão ficava pronto era, na verdade, o instante em que Taesong deixava o local. Essa coincidência virou motivo de risadas e curiosidade entre os clientes. Haebon, por sua vez, não conseguia esconder o turbilhão de sentimentos que essa situação despertava nele. O ciúme surgia sem aviso, misturado a uma certa diversão e confusão interna. Ele se pegava pensando se deveria rir da situação ou se preocupar, pois a padaria lotava justamente quando Taesong aparecia, e o fato de todos os olhares se voltarem para o parceiro o deixava inquieto e, ao mesmo tempo, encantado. Essa mistura de emoções o fazia sentir-se vivo, mesmo que às vezes o deixasse um pouco fora de si. Em um dia tranquilo na padaria, a rotina foi interrompida pela chegada de um cliente que escolheu uma bandeja cheia de pães com cuidado. Ele colocou a bandeja sobre o balcão com educação e pediu para que Haebon verificasse o preço. Haebon, sempre gentil e acolhedor, percebeu que aquele cliente tinha uma preferência especial pelos pãezinhos de creme, já que sempre os escolhia. Com um sorriso, ele comentou essa observação, criando uma conexão leve entre os dois. O cliente, aproveitando a abertura, explicou que normalmente não gostava de pães de creme por achá-los gordurosos, mas que os feitos por Haebon eram diferentes, leves, saborosos e nada pesados. Essa sinceridade tocou Haebon, que agradeceu com inocência, revelando que aquele era o pão mais vendido na padaria, um motivo de orgulho para ele. Enquanto Haebon sorria, o cliente, tomado por um súbito nervosismo, corou e tentou flertar de forma tímida, dizendo que gostava não só do pão, mas também de Haebon, e que voltaria para comprar mais e para vê-lo novamente. A confusão tomou conta de Haebon, que tentava entender o que aquele homem realmente queria insinuar, sentindo-se um pouco perdido diante da situação. Antes que pudesse processar tudo, Taesong apareceu silenciosamente atrás de Haebon, com uma presença firme e segura. Ele deixou claro para o cliente que fora ele quem preparou aquele pão e que ficava feliz com o elogio, mostrando seu envolvimento e dedicação ao trabalho. Sem hesitar, Taesong segurou Haebon pela cintura, aproximando seu rosto do parceiro com um sorriso irônico que transmitia proteção e cumplicidade. A mensagem era clara: Haebon não estava disponível. O cliente, completamente surpreso e assustado com a demonstração de união e firmeza do casal, não pensou duas vezes antes de sair correndo, acenando um tchau apressado e cheio de nervosismo. Quando o cliente finalmente saiu pela porta, Haebon se virou com o rosto marcado pela irritação, querendo entender o que Taesong estava fazendo, sendo tão exposto na frente de um cliente. Taesong, com a paciência já no limite, explicou que o homem estava claramente flertando com Haebon, algo que até então ele não tinha percebido. O rosto de Haebon ficou vermelho num instante, um calor inesperado subindo pelo pescoço, e ele não resistiu a provocar Taesong, brincando com a ideia de que ainda tinha seu charme intacto. A irritação de Taesong só aumentava, quase perdendo o controle diante da provocação, enquanto Haebon se divertia com a situação, achando tudo muito engraçado. Com a voz firme, Taesong pediu que Haebon evitasse sorrir para os clientes, mas ele, confuso e um pouco desafiador, respondeu que era difícil conter o sorriso quando seu trabalho exigia ser gentil e acolhedor. A tensão entre os dois ficou no ar enquanto as horas passavam, até que finalmente chegaram em casa exaustos depois de um dia cheio. Haebon, bocejando, comentou sobre o esforço do dia e Taesong concordou, embora o episódio mais cedo ainda pesasse em sua mente. Sem dizer uma palavra, Taesong se aproximou devagar, alcançando o pescoço de Haebon e o beijando de repente, como se precisasse descarregar toda a intensidade que sentia. O beijo foi ganhando força, carregado de emoções conflitantes. Por dentro,
Taesung lutava contra seus próprios pensamentos. Não gostava de ver Haebon atraente aos olhos de outras pessoas. Sentia um ciúme que sabia ser irracional, mas que o consumia. Esse desconforto o deixava inquieto, quase louco, e ele não conseguia esconder o quanto aquilo o afetava. Tomado por essa mistura de raiva e desejo, Taesung acabou descontando suas emoções no parceiro. O beijo ficou ainda mais intenso e ele segurou Haebon com firmeza, pressionando-o contra a parede. A força do gesto fez Haebon reclamar, sentindo a dor misturada à paixão daquele momento. Entre o calor do beijo e a tensão do ciúme, os dois se encontravam em um equilíbrio delicado, onde o amor e a insegurança se misturavam de forma intensa e verdadeira. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o último episódio de Amor Doce como Ameixa. Se forem lançados mais capítulos, com certeza farei vídeo para vocês. Espero que tenham gostado e um beijo para todos vocês.